Vamos ver hoje uma das provas extremas, calor extremo, provação extrema apresentada na Bíblia. E esta prova se deu com Abraão. No livro de Gênesis, no capítulo 22, versos 1 e 2, diz: O Senhor chamou Abraão, e Abraão imediatamente disse: Eis-me aqui. Abraão estava sempre pronto para atender o Senhor, para ouvir ao Senhor. Mas veja o que vem agora, irmãos. Verso 2: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. O que é isso, irmãos, que Abraão ouviu? Era para sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Essa era uma ordem absurda, irmãos. Era uma ordem sem sentido. Como sacrificar Isaque, que era o filho prometido, aquele que demorou tanto tempo, o filho da velhice? Isaque era o filho da promessa. Mas ainda, irmãos, os servos de Deus não ofereciam sacrifícios humanos, como os povos ímpios que viviam, idólatras que viviam também naquela região. Como vai acontecer se eu sacrificar Isaque? Como é que a descendência vai se verificar? Como é que vão ser benditas as nações? Como é que vai ser a minha posteridade? Muitas dúvidas. Um calor extremo, uma preocupação extrema, uma angústia, uma prova muito rigorosa. A Bíblia apresenta quando chegou a hora desse sacrifício. Gênesis 22, versos 10 a 12. Abraão amarrou Isaque, colocou sobre a lenha, estendeu a mão, pegou o cajado, pegou o cutelo, melhor, pegou o cutelo para imolar o seu filho. E aí, então, somente aí, o anjo bradou do céu: Não faça nada para o menino. Não estendas a mão sobre o menino. E o que mais ainda completou: Agora eu sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Abraão havia passado pela prova, irmãos, havia sido aprovado nesta aprovação. E por que irmãos, que ele foi aprovado? Porque ele cumpriu a vontade de Deus, ele ia cumprir a vontade de Deus, fosse ela mais absurda. O Senhor não tinha planos de que Isaac fosse imolado. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos coloca à prova algumas coisas que ele não quer necessariamente que a gente faça, que a gente cumpra, mas é para ver qual é a nossa reação. Como diz lá no primeiro verso do capítulo 22 de Gênesis, o Senhor provou a Abraão. E após isso, irmãos, o Senhor já tinha feito a prova. Não precisava imolar o menino, não precisava sacrificar o filho. Não era necessário cumprir a ordem até o fim. Por quê? Porque já estava demonstrado que ele cumpriria a ordem. Ele cumpriria o que o Senhor havia mandado. Veja só, irmãos, o que é que Abraão aprendeu nesta prova? O que Deus queria ensinar para Abraão nessa prova? Veja as palavras do Senhor Jesus no livro de João, capítulo 8, verso 56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Como é que Abraão pôde ver o dia do Senhor Jesus, ou seja, o dia do sacrifício do Senhor Jesus? Quando ele estava pronto para sacrificar o seu filho. Naquele momento, ele pôde ver, naquela provação, ele pôde ver o plano da salvação. O plano da salvação que implicaria, assim como implicou, na morte do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, irmãos, por que é que Abraão obedeceu? Por que ele não falou, não, eu não quero saber disso? Sabe por quê, irmãos? É porque ele conhecia a voz de Deus.
Abraão se relacionava com Deus. Essa não era a primeira vez que Deus falava com ele. Deus já havia falado com ele várias vezes. E ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que era Deus que estava dando esta ordem. Portanto, ele não se furtava em obedecê-la, custasse o que custasse. Como é que nós podemos passar pelas provações, irmãos? Conhecendo a voz de Deus, confiando no Senhor Deus, sabendo que Ele nos dá força, Ele nos dá força para vencer as tentações, Ele nos dá força para vencer as provações. Mas para isso, irmãos, nós devemos conversar com Deus. Podemos conversar com Deus através da oração, podemos conversar com Deus através da Sua palavra, da Bíblia Sagrada. E dessa maneira, irmãos, nós vamos estar preparados para, se tivermos uma aprovação extrema. Eu penso, irmãos, que nunca vamos ter uma aprovação tão extrema como a de Abraão. Mas se tivermos uma aprovação extrema, vamos estar prontos para resolver, para responder: eis-me aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos sempre dizer ao Senhor Deus: eis-me aqui.